Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. A Sheila Costa está com a gente. Sheila, muito bem-vinda. A Sheila, Muito obrigada, boa noite. boa noite. Ela é uma paciente que faz o tratamento do câncer, então ela veio participar com a gente, pois ela entende que essa palestra é muito importante compartilhar a sua história, as suas dicas de como superar essa doença, o tratamento, que a gente sabe que não é fácil. Então, Sheila, muito bem-vinda. E nós, Obrigada. o Estevão, ele é proprietário da Academia Taboão da Serra, ele é formado em educação física, especialista em pessoas, eu falo com deficiência física, em pessoas especiais, né? Como também ele trabalha na, na recolocação, vou falar recolocação, Estevão, você me corrige, de jovens, de pessoas na sociedade, porque hoje em dia, com o cenário todo que a gente vive, da economia, pessoas passando muitas dificuldades financeiras, acaba abalando o psicológico, enfim, crianças que nascem num mundo assim, que não tem muito suporte ali de conhecimento, de entendimento de como viver melhor, de como ter um futuro equilibrado. O Estevão, ele, da melhor forma, o pouco que eu conheço ele vem passando isso para as pessoas. Muito bem-vindo, Estevão. Então, hoje nós vamos começar com patrocinador do Mulheres Memoráveis, que é um projeto que, assim, eu falo que é o meu filhinho ali, estou grudadinha, tá difícil desgarrar dele, mas o propósito desse projeto é, de fato, levar o autoconhecimento para a mulher e despertar nela a autoestima, porque quando nós estamos com a nossa autoestima elevada, vamos conseguir administrar melhor tudo em nossa vida, desde saúde, desde profissional, pessoal, finanças, então esse é o propósito do nosso projeto Mulheres Memoráveis, onde o Estevão é um dos patrocinadores. Estevão, seja muito bem-vindo. O tema que você traz ligado à sua profissão, ao seu dia a dia, é muito importante para nós, que é a recolocação de pessoas na sociedade, a questão das atividades físicas, tem muito a ver com a questão do tratamento do câncer também, né? Porque a gente toma medicação, quem está com problema faz o tratamento, mas a atividade física, ela vem também, eu acredito muito, para intensificar o efeito dessa medicação no organismo. Seja muito bem-vindo, Estevão. Boa noite a todos ouvintes. Quero agradecer por mais uma oportunidade que eu estou tendo nesse momento. Bom, uma boa noite a todos, mais uma vez. 1989, eu era bem garotinho, mas eu me recordava bem que próximo da minha residência tinha uma senhorinha que ela tinha um câncer, mas a nossa ignorância era tão grande que só fomos descobrir que era um câncer depois de meses. Em todas as minhas falas, nas minhas palestras, dentro da minha academia, alguns núcleos esportivos, eu falo o seguinte: sempre as pessoas colocam a atividade física como um complemento do tratamento. Isso é importante. Só que olha a minha maneira de enxergar. Eu já coloco a atividade física como o primeiro passo, antes mesmo de fazer o diagnóstico. Por quê? Quando nós temos bons hábitos, como treinar, né? Eu falo treinar e não condicionar, porque muita gente não sabe o que é a diferença entre treinamentos e condicionamento. Condicionamento é quando você está condicionado a fazer aquilo todo dia. O treinamento é o a mais. Então, quando você faz um treinamento periodicamente, desde que ele seja assistido pelo um profissional da área, a tendência é você evitar essa doença. Já começa aí. O segundo ponto, que graças a meu bom Deus eu tive a oportunidade de, dentro da minha faculdade, também ter
a parte nutricional, é o que nós comemos. Nós somos o que comemos. Então, esse é o segundo ponto muito importante que as pessoas que estão hoje assistindo deveriam colocar em pauta, ou até mesmo refletir, porque eu ouço sempre assim, é só um sorvete, é só uma gordurinha, é só um pouquinho mais de açúcar. Pô, legal, é gostoso, também sinto isso. Porém, nós temos que colocar numa balança, né? Até que ponto isso é favorável para a gente. Então, quando a gente associa o treinamento, uma alimentação adequada e o lúdico, por que eu coloco o lúdico no meio das duas? Porque quando a gente se torna uma pessoa feliz, com certeza concordar comigo, nós deixamos de produzir aqueles hormônios ruins, né? Então, infelizmente, tem gente que pensa que ser feliz não é importante, mas é importante, entendeu? Eu gostaria muito que vocês repensassem, vocês, telespectadores, repensassem no que a gente está aqui dizendo. Outra coisa importante, eu venho pautando algumas coisas. Eu já estava pesquisando há semanas atrás. Olha o que eu descobri, que no meu entendimento é um absurdo, né? Uma pessoa, ela passou a ser diagnosticada como uma pessoa doente, né? Não gosto nem de pronunciar essa palavra, mas com câncer, ela leva de 1 dia até 90 dias para o INSS poder validar a sua aposentadoria. Veja bem, a partir do momento que um médico, né, diagnosticou essa doença, que a pessoa está ali no processo, né, que a gente costuma dizer, vamos dizer assim, bem abaixo do normal, eu acho que o poder público deveria rever isso, né? Porque a gente sabe de tantas irresponsabilidades que acontecem com o dinheiro público, posso até citar uma delas, né? O indivíduo que comete um crime, ele acaba recebendo um benefício. Agora, você imagina uma pessoa que trabalhou 35 anos da sua vida, tem 65 anos de idade, e ela tem que se aposentar quando o poder público acha que é conveniente para ele. Eu acho que essa lei deveria ser revista também. Então, isso me deixa muito chocado, mas eu queria deixar aqui alguns pontos que, através dos estudos, eu pude detectar. A pessoa que tem essa doença, ela tem também o direito, né, de sacar o seu FGTS, ter o afastamento do trabalho, licença para o tratamento de saúde, licença por doença em pessoa e família, a aposentadoria por invalidez e o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Gente, por favor, a gente está falando de prevenção, mas tudo isso que eu estou falando agora é como se fosse uma continuação para que você tenha essa doença o mais rápido possível tratada. E isso tudo, quando a gente fala do lúdico, entra no que a Sueli falou. Isso já mexe com a autoestima. Quem consegue tratar de uma doença sem o financeiro? Fica difícil. Se a pessoa está trabalhando registrada, tudo bem. E se ela está desempregada? Então, guardem isso, que vocês também têm direito importante, e nós não podemos ignorar que o INSS, bem como o poder público, ele tem responsabilidade com essas pessoas. Prevenir. Aí eu lembrei logo em seguida, é melhor do que remediar. Então, isso é muito importante. Se você começa lá atrás com os bons costumes, provavelmente a gente vai evitar um malefício bem maior. Eu, graças a Deus, posso hoje me colocar como exemplo, porque, graças a Deus, eu já estou acima de 50 anos, treino periodicamente, quem me conhece sabe disso,
todos os dias, procuro me alimentar bem. E o interessante é que hoje, eu conversando com um amigo, eu falei, ele falou, poxa, interessante isso. Eu fui colocar alguns tipos de substância na boca depois de muito tempo. Eu não comecei também quando era garotinho, não, igual está acontecendo hoje. A juventude precisa ser mais orientada com relação a isso, porque as drogas, elas contribuem muito para o câncer, no sexo masculino como no feminino. Então, é muito importante uma atividade física, muito, muito importante, regularmente. Não podemos esquecer isso. Vou ser bem breve com o último assunto que eu separei aqui, é o que nós falamos sobre alimentação. A maioria das pessoas hoje acham que para você manter um corpo saudável, você precisa de grandes valores financeiros. O menos é mais. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Um arrozinho da vovó, um feijãozinho da vovó, com um frangozinho grelhado, uma carne grelhada, um peixe grelhado, isso vai ajudar muito, muito na vida desse ser humano. Não podemos esquecer das saladas, dos legumes de cores escuras, importantíssimo, porque são riquíssimos em fonte de ferro, em fonte de cálcio, e isso tudo traz um benefício para a gente. Eu quero aproveitar para agradecer a você, Sueli, Sheila, gratidão, porque você, nesse quadro aqui hoje, você, no meu entendimento, é o agonista da nossa live. Porque eu tenho certeza que, a partir de agora, a Sueli vai te dar a palavra para você, e eu tenho certeza que muita gente deve estar passando pelo que você está passando, ou vai passar ainda, né? A gente não sabe. Você vai tirar muitas dúvidas, tá bom? Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Esteva, muito obrigado. Muito obrigada, desculpa, por se dedicar a esse tempo, disponibilizar para a gente esse tempo, para passar um pouquinho aí do seu conhecimento. Isso é muito importante. É aquilo que eu falei, quanto mais a gente fala desse tema, dessa doença, né? Que nem você falou, não gosto de falar o nome, realmente é um nome ruim, mas quanto mais a gente fala sobre o câncer, quanto mais informação, a sensação que eu tenho é que é pouco, a gente tem que sempre estar falando, porque sempre tem alguém que não tem a informação, ou ele não tem, porque de fato não tem acesso, né, às informações das leis que eles têm direito, à informação, a tratamento, ao hospital, aonde ir, né? Por exemplo, a minha sogra, quando ela teve esse problema o câncer, eu fiz tratamento nela no Pérola Baito, né, no Hospital Pérola Baito, que é o Hospital da Mulher. Então, assim, o homem tem o Instituto do Câncer, e às vezes as pessoas não sabem para onde ir. Eu confesso para vocês que quando eu recebi o diagnóstico que minha sogra estava com câncer, eu não sabia para onde ir. O que eu sabia é que ela estava com muita dor, porque já estava avançado, e aí eu comecei a procurar. E quem que ajudou eu e meu esposo? A Maria. Ela falou, Su, vamos achar o hospital, fica calma. E aí ela me indicou o Pérola Baito. Chegou lá, minha sogra foi abraçada, foi muito bem atendida, sabe? E eles cuidaram, fizeram o melhor por ela até quando ela partiu. Então, assim, é muito gratificante a gente ter pessoas como vocês, como o Estevão, como a Sheila, aqui dispostos a passar o seu conhecimento e o que é possível as pessoas buscar de benefício em prol à sua saúde, à sua vida, né, com qualidade. E para a gente dar sequência na nossa live, a Sheila, ela é muito especial, sim. Já conquistou a minha admiração desde o primeiro dia que o Estevão enviou a sua foto. Falou, a Sheila vai participar, ela quer fazer o depoimento. Isso é extremamente importante, Sheila, porque muitas vezes as pessoas recebem o diagnóstico e elas acham, vou morrer, acabou minha vida, não tem mais nada o que fazer na vida. E não é bem assim. Então, Sheila, seja muito bem-vinda à nossa live.
Gostaria que você contasse, falasse um pouquinho de você, falasse de há quanto tempo você faz esse tratamento, né? Como você recebeu esse diagnóstico, o psicológico seu, dá umas dicas para a gente, porque isso é extremamente importante a gente ouvir você falar. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade. Então, assim, eu descobri por mero acaso, tá? Eu faço acompanhamento, faço a mamografia já há alguns anos, devido a um nódulo que eu tinha na mama direita, né? E fazia punção, acompanhava, mas sempre é aquela situação, não é nada de grave, você só precisa acompanhar. E no esquerdo não tinha nenhum nódulo, né? E aí, em outubro de 2021, a gente estava, foi bem na pandemia, né? Foi naquela situação de você estar se adaptando com a pandemia, de estar em casa com o filho sem ir para a escola, trabalhando em home office, descobri a doença da minha mãe, que eu que cuido, e eu acabei me deixando de lado um pouquinho. E aí apareceu uma mancha bem grande no meu seio esquerdo. Só que essa mancha, ela não coçava, ela não doía, ela simplesmente apareceu e ficou ali por algum tempo, mais de meses. E do mesmo jeito que ela apareceu, ela sumiu, do nada. E aí eu tinha uma vontade muito grande de fazer redução, né? Porque eu tinha os seios grandes. E aí e aquela ideia foi ficando cada vez mais forte na minha cabeça, que eu precisava fazer essa redução. E aí eu fui atrás do cirurgião, fiz uma consulta e aí ele me pediu os exames, né, de praxe para poder fazer a cirurgia. E quando eu passei no mastologista, que ele encaminhou também para o mastologista, ele pediu que eu fizesse uma mamografia e uma ultrassom. E aí quando eu fiz a mamografia, era uma coisa que para mim já era de rotina, eu fazia todo ano. E eu tive que repetir a mamografia por 5 vezes, porque ela estava dando alteração. Só que eles não me diziam o que era alteração, e em nenhum momento passou pela minha cabeça que pudesse ser câncer. Aí, enfim, eu fiz a mamografia, peguei o resultado e guardei. Não levei para o mastologista, tá? Guardei e deixei lá. E aí, conversando com uma amiga minha, ela falou assim: ah, e você não levou ainda para o médico? Eu falei: não. Ela falou assim: pois então você vai levar agora. E aí, quando eu levei, ele olhou para minha cara e falou assim: você está com suspeita de câncer, mas até então era só suspeita, né? Aí eles falaram assim: a gente vai submeter uma biópsia, porque para a gente ter certeza, a gente precisa de fazer uma biópsia. E aí, quando eu fiz a biópsia, foi confirmado. E assim, realmente, quando a gente recebe esse diagnóstico, eu posso falar com toda certeza que assim foi o pior momento da minha vida, né? Porque quando a gente não está passando por isso, a gente sabe que é uma doença grave, né? A gente sabe que é perigosa, só que a gente não tem informação nenhuma, porque a gente não está passando, então a gente não vai atrás de informação, a gente não sabe de nada. A gente só sabe que é aquela doença terrível. E aí, passado o susto, o baque, eu fui atrás, né? Lógico, tipo, eu entendi que eu estava doente, mas em nenhum momento eu aceitei, em nenhum momento eu me entreguei, entendeu? Eu tive um momento de sofrer, de chorar, de achar que eu não ia sobreviver, mas aí eu falei assim, chega, agora acabou, eu preciso levantar a cabeça, eu preciso correr atrás, e graças a Deus, estava muito no começo, né? Estava com 5 milímetros, então assim, era coisa que nem no autoexame eu iria conseguir sentir, porque era muito minúsculo. Aí consegui fazer a cirurgia, que foi o tratamento principal, né? No meu caso, como era um tumor muito pequeno, fiz a cirurgia, fiz o quadrante das duas mamas, né? Também para poder evitar também que acontecesse de aparecer na outra. Fiz radioterapia, não precisei de fazer químio, né? Porque como a minha oncologista falou, não há necessidade de submeter você a uma químio, porque o resultado vai ser o mesmo, com ou sem a quimioterapia, porque está muito no começo. E aí eu fiz essa radioterapia, agora fez 2 anos que eu descobri, né, 1 ano e 10 meses que eu estou em tratamento, eu continuo em tratamento por 5 anos, tomando tamoxifeno, não é fácil, eu só, assim, como o Estevão falou,
Eu sempre protelei o fato do exercício físico. Eu só comecei agora, depois desse tapa na cara, né? Eu costumo falar que eu fui pela dor, né? Eu não tive escolha. Eu tive que ir porque, assim, a gente que faz o tratamento, no meu caso, não foi um tratamento muito agressivo, mas a medicação que eu tomo, ela dá muita dor. Tem dia que você não consegue, tipo, falar assim, pegar um copo de água, acho um absurdo. Não, não é um absurdo. Você sente dor em todas as juntas dos seus dedos. Então, assim, e a única coisa que alivia esses efeitos colaterais é o exercício físico. Então, eu tive que fazer porque eu preciso, né? Eu decidi que eu quero viver. Eu não vou Sim, aceitar. Eu não aceito, sabe? Assim, eu falo para as pessoas que de câncer eu não vou morrer. com Entendeu? certeza. De câncer eu não vou morrer. Eu tenho certeza que, assim, lógico, a gente tem todo um protocolo que a gente precisa seguir, mas eu tenho certeza da minha cura. É muito difícil. Ontem, eu perdi uma amiga que trabalhava comigo, morreu de câncer também. Quando eu descobri, foi ela que me deu todo o suporte, ela que ficou do meu lado, ela que me acompanhou nos primeiros exames, nas primeiras biópsias, e ontem eu perdi ela pro câncer. Puxa, meus sentimentos, Tá? Sheila. Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil. E cada vez, assim, cada vez essa doença está muito próxima da gente. Onde eu trabalho, no meu departamento, éramos em três, né? Era eu, a Soninha, que foi ontem, e tem um outro rapaz também que está com câncer. E no outro departamento tem mais duas moças também que estão com câncer de mama. Então, assim, a gente não acha que que está muito, e está muito, sabe? Assim, pode ser com qualquer pessoa. E eu descobri por puro acaso. E eu agradeço, assim, eu agradeço todos os dias, porque por mais que eu esteja passando por tudo isso, eu agradeço porque Deus ele me deu a oportunidade de eu descobrir bem no começo, né? E a minha médica, ela costuma me dizer, hoje em dia, o câncer, dependendo da situação, ele tem mais de 90% de cura, né? O que determina essa cura é você descobrir ele no começo. Se você descobrir ele no começo, as chances de cura são maiores. O tratamento, ele não vai ser tão agressivo, né? Porque, assim, a quimioterapia, eu acho que ela é muito difícil. Quando eu estava me preparando, eu estava com o cabelão bem comprido, e aí a médica falou, Sheila, já vai se preparando, porque assim, a gente ainda não sabe, mas muito provavelmente você vai ter que fazer. E ela me aconselhava muito, né? Olha, se você tiver que fazer, faça. Eu sei que não é fácil. Eu cortei o cabelo curtinho, bem Joãozinho, agora que já cresceu um pouquinho. Cortei o cabelo bem, eu falei assim, eu vou cortar antes que eu comece a fazer a químio, porque eu consigo pelo menos doar para alguém, né? E fazer alguma coisa. E eu cortei, fiquei quase careca, e aí, quando eu cheguei lá, não precisei fazer aquilo. Aí, mas enfim, eu não me arrependo de ter cortado o cabelo, entendeu? E eu agradeço muito e, assim, eu trabalho numa empresa razoavelmente grande, não é uma empresa muito pequena, é uma empresa que tem bastante gente e as pessoas, a maioria delas só souberam que eu estava passando por um processo de câncer quando eu fiquei afastada, né? Porque, assim, só as pessoas mais do meu departamento que sabiam, né? Porque estava presente, estava próximo ali, mas a maioria não sabia. Por quê? As pessoas elas têm eu não sei como colocar a palavra, mas elas só entendem que uma pessoa está com câncer quando a pessoa está careca. Algumas pessoas descobriram na empresa, vieram falar comigo, e falaram assim, nossa, a gente nunca imaginava que você está com câncer, porque assim, você não, a gente olhando para você, ninguém diz que você está passando pelo que você está passando. Então, gente, só não fiquei careca, mas eu passei por todo um outro processo que a gente tem que passar e passo até hoje. Eu tenho consultas periódicas a cada 3 meses com mastologista, com um oncologista, faço acompanhamento com o pneumo, porque a rádio ela acabou queimando o meu pulmão, e aí, por mais que tenha sido um efeito da rádio, a gente precisa acompanhar, porque, infelizmente, também pode virar um câncer, né? Então, não é que vai virar, mas
pode acontecer. O tratamento que eu faço do tamoxifeno, ele é um dos melhores bloqueadores hormonais para o câncer de mama hormonal, que é no caso que eu tive. Só que de contrapartida, ele te dá alguns efeitos colaterais. Eu descobri essa semana que eu estou com endometriose devido ao tratamento do tamoxifeno, e aí eu vou ter que passar por uma cirurgia para poder tirar o endométrio por conta do tamoxifeno, porque eu não, assim, eu me adaptei tirando esses contratempos, eu me adaptei com o tamoxifeno, então trocar a medicação a essa altura do campeonato não seria legal. Não E compensa. não compensa. E como já afetou o endométrio, então a solução neste momento é fazer uma cirurgia para poder retirar o endométrio. Mas assim, são percalços que vai acontecendo e eu vou tirando de letra, entendeu? Vou me virando daqui, virando dali, vou tirando de letra e vou Ô, fazendo. Sheila, e é isso, mantém essa força, é isso mesmo. Que eu costumo falar que mesmo nos piores momentos que às vezes acontecem na nossa vida, tem sempre algo bom para a gente tirar dali, né? Sim. E eu, assim, eu não tenho câncer, mas eu perdi meu único filho há 1 ano num acidente de moto. E mesmo nessa dor da perda, do luto, do vazio, eu faço vídeos de campanha para salvar vidas no trânsito. Então, são coisas que eu falo para você, é admirável ver você com toda essa força, continue, que é assim que você vai conseguir a cura, já está conseguindo, é aquilo que a gente fala, a medicação, ela vai curando uma coisa, ela acaba prejudicando outra, E mas não tem tem jeito. não desista, sim. Fala para mim um pouquinho a questão da sua alimentação. Muda paladar quando você toma um remédio? Acontece alguma coisa? Se muda, o que que você faz para você conseguir se alimentar? Então, Sueli, eu não tive problema com relação a isso. Eu me adaptei muito fácil, muito rápido com o tratamento. A única Uhum, questão que me incomoda um pouco são as dores, né? Essas, assim, elas são inevitáveis. Tem dia que eu não sinto dor nenhuma. Eu fico de boa, trabalho de boa o dia inteirinho, sem reclamar nem nada. Mas tem dia que dói tudo. Mas é uma situação que, assim, eu já sabia que eu iria passar por isso, que isso iria acontecer. O remédio, ele vai bloquear os hormônios, né? Porque, como o médico falou, como eu ainda sou nova, né, teoricamente, para entrar na menopausa, então isso iria acontecer. Eu teria a opção de fazer uma cirurgia e retirar trompas, ovário, tirar tudo. Só que de uhum, contrapartida, ela falou: você é muito nova ainda para a gente te induzir a uma menopausa. Você não pode mais fazer tratamento nenhum que tenha hormônio, né? E se a gente fizer essa cirurgia, você não vai dar conta, você não vai aguentar. E aí você não poderia fazer reposição hormonal. Então a gente vai deixar do jeito que está e a gente vai acompanhar para ver o que acontece. Mas assim, tirando essas dores que é corriqueira da medicação e agora, né, esse endometriose que eu acabei descobrindo também, tiro de boa, não tive alteração nenhuma com relação à alimentação. Eu estou tentando, né, assim, eu uhum. tenho consciência de que, assim, eu não como direito, né, a gente acaba comendo muita besteira, mas, assim, eu estou num processo de educação, né, de alimentar. Eu me policio Uhum. agora, não faço como fazia antes, né, que comia besteira, doce, muita gordura. Hoje eu já tenho uma consciência que eu preciso pesar, né? Se realmente eu preciso daquilo. E aos pouquinhos eu estou conseguindo mudar a minha rotina, mudar a minha vida, assim, entendeu? Porque assim, eu sei que eu dependo disso. Lógico, o tratamento ele vai fazer a parte dele, mas eu Sim, preciso fazer a minha também, porque só a medicação ela não vai resolver meu problema sozinha. verdade. Você tem filhos, Sheila? Tenho um filho de 9 anos, Ai, que lindo. Como que ele chama? Davi. Davi. Eu acho que ele estava assistindo, né? Ele só passou de rapidinho, ele tá meio bravinho É. hoje. Oh, meu Deus. Ele tá E bravinho. Sheila, é,
o açúcar, né? Diz que o açúcar é um grande vilão. Você consome muito açúcar? Você reduziu essa questão do açúcar ou trocou de açúcar por um açúcar demerara? Então, eu faço o uso do Demerara, eu não consegui tirar, né? Mas assim, Aham, eu reduzi muito. É, suco, por exemplo, alguma coisa que antes eu fazia com açúcar, hoje eu tomo sem açúcar. Se eu for uhum, comer um doce, eu vou optar sempre pelo doce sem açúcar, zero açúcar. ótimo. A única coisa que eu ainda não consegui adaptar é o café. O café sem açúcar eu prefiro não tomar de jeito nenhum, se eu tiver que tomar sem, porque o paladar é muito ruim. Então, assim, a única dificuldade maior para tirar o açúcar totalmente é do café. Mas aí eu troquei, né? Eu não uso o açúcar branco, eu uso o demerara, é menos ruim, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí eu vou E a fazendo algumas farinha adaptações. branca? A questão da farinha, né? Que o pessoal fala da farinha branca, né? Essas coisas. Você É, acha que tem alguma coisa a ver? Você reduziu? eu reduzi, mas assim, é como o meu médico ele costuma falar, a gente não é reduzindo, porque não tem um alimento em si que é o vilão, né? Que vai dizer assim, se você comer isso, você vai ter câncer. Ou um alimento que é o salvador da pátria. É o que ele explica. A questão é você achar um ponto de equilíbrio, né? Verdade. Você tem que tirar o açúcar? Você tem que tirar. O açúcar não faz bem para ninguém, não é só para quem tem câncer ou, né? Assim não, Ele para não no faz bem geral. para ninguém, para geral. Então, assim, você consegue trocar o açúcar? Você consegue diminuir, reduzir? Então, a gente vai fazer isso, né? Então, eu procuro não ser radical, muito radical na minha vida, entendeu? Então, assim, eu tenho a minha consciência de que eu preciso diminuir, mas eu não procuro ser extremista, sabe? Não, não vou comer mais Aham. açúcar hoje, não vou comer mais. Logo no começo que eu fiz a cirurgia, eu tive também uma trombose, né? Foi uma trombose provocada na minha situação. O médico, ele teve que tirar 12 linfonodos, né, da axila esquerda, e numa dessas ele acabou picotando a veia. E aí eu fiquei com uma trombose por mais de um ano usando aquelas luvas, e aí sim eu tive alguma restrição alimentar, porque assim, não por conta do tratamento do câncer, mas por conta do tratamento da trombose que eu fazia em paralelo. Então, assim, eu tinha que estar olhando tudo que eu ia comer, porque eu não podia comer nada que fosse de cor verde escura, vermelho. Então, assim, aí sim, eu me policiava muito mais, porque eu não tinha uma série de alimentos que eu não podia comer. Mas eu fiz tudo direitinho, com um ano, o médico me deu alta, a minha trombose canalizou, né? E não preciso mais usar nem aquela luva que eu usava o tempo todo, só tirava para tomar banho. Hum. Mas de agora, assim, eu procuro fazer isso. Eu não, por exemplo, se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu não vou deixar de comer, mas eu vou comer com um pouquinho mais de sabedoria, entendeu? Eu não vou me punir. Vou lá, vou fazer, mas não fazer como fazia antes, esbanjar ou comer achando que vai despedir do mundo. Então eu procuro fazer dessa forma. Perfeito, Sheila. E é isso mesmo, é o equilíbrio, né? Porque tem pessoas que parecem com cada dieta assim, que fala, nossa, descobri o tesouro. E não é, as pessoas elas não conseguem manter uma dieta tão muito restritiva, porque o nosso organismo ele precisa de equilíbrio, né? Ele precisa do vermelho, do verde, do branco, enfim, mas na sua quantidade certa. Isso. E a questão do açúcar, é óbvio que tudo que a gente come, ele acaba se transformando em açúcar. Alguns alimentos de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, né? E Isso. então a gente deve manter esse controle aí na questão do consumo do doce, do açúcar, mas no modo geral, porque realmente é isso que você falou. Não é só quem está fazendo o tratamento de câncer, tem o diabético, enfim, tem outras pessoas que quando comem coisa doce, que quando chega lá no estômago, parece que queima de uma vez esse açúcar aí, né? Aí dá baixa a glicemia, a pessoa tem sensação de desmaio, enfim, é um horror. Então, o importante, de fato, é manter o equilíbrio. E me fala uma coisa,
com relação à sua família, a questão psicológica, como foi? Sabe por que eu te pergunto? Porque eu falo por experiência própria, tá? Quando eu recebi o diagnóstico de minha sogra, da minha tia, a família, eles ficaram estruturalmente, psicologicamente, muito abalados, né? Então, lógico, nos hospitais que fazem tratamento, eles davam um suporte de psicólogo para a família, quem quisesse ir podia passar, para poder mesmo a pessoa ter estrutura para cuidar do paciente, né? Porque o médico, ele passa para você o que você deve fazer, orienta a família. E a família, junto com o paciente, tem que fazer a outra parte. E aí é Então, importante ter essa estrutura bem firme, né? a minha família, ela é pequena, Sueli. No caso, eu, a minha irmã, né, minha mãe que está acamada. Então, a minha mãe, assim, quando eu recebi o diagnóstico, ela, não sei, ela não tinha muita noção do que era. Então, assim, Hum, ela não sofreu tanto, porque acho que ela não tinha noção, né? Que era um problema grave, enfim. A minha irmã sofreu um pouco mais, né? Que a gente tem uma ligação muito grande, então, assim, ela foi a que sofreu um pouco mais. O meu irmão não mora aqui perto da gente, ele mora em João Pessoa, então, assim, também abalou um pouco, né? E o meu filho, né? Que meu filho, quando eu descobri, meu filho tinha 7 anos de idade. Mas assim, eu sempre procurei, lógico, eu falo de uma forma mais lúdica com ele, mas eu sempre expliquei para ele tudo o que estava acontecendo, né? Eu precisei fazer acompanhamento com psicólogo, fiz por um tempo, me ajudou bastante. Mas eu falo, Sueli, que assim, eu acho que se fosse com outra pessoa da minha família, acho que eu não aguentaria. Talvez eu entendi. não teria estrutura que a minha irmã teve, talvez, entendeu? Uhum, Mas assim, a minha irmã não quis passar no psicólogo, a minha mãe não precisou, porque acho que assim, a ficha dela acho que não caiu até hoje ainda. E uhum. como a gente é uma família pequena e os parentes não moram aqui, são tudo de longe, então assim, foi meio que indiferente. E porque assim, eu falo porque eu senti na pele, tá? Uhum. Quando você fica doente, as pessoas elas se afastam de você. Acho que por, sei lá, acho que achar que a gente vai precisar de dinheiro ou vai pedir alguma coisa e aí as pessoas se afastam, tá? No meu trabalho aconteceu isso. Muita gente nem falava comigo. Aí eu falava, gente, o câncer não passa. Não vou passar câncer para ninguém. Não é Não contagioso. passa, não é contagioso, entendeu? Mas, enfim, foi um período. Eu fiquei de licença 6 meses, né? E quando eu voltei, eu tive, assim, eu senti isso, entendeu? Mas Aham. aí eu procurei o psicólogo e na CAOA também tinha uma psicóloga também, que ela me ajudava também. E hoje eu tiro de letra, hoje já Ótimo. não me incomoda mais. Eu já entendo que, assim, não é culpa das pessoas, as pessoas não têm informação. Assim como eu não tinha. Eu só sabia que o câncer era uma doença que matava, que era grave, mas a única informação que eu tinha era essa, não tinha mais informação nenhuma. Então, assim, não é culpa das pessoas, porque elas realmente elas não têm informação, entendeu? Você escuta Entendi. absurdo de todos os tipos que você imaginar. Como eu E já não ouvi. pode pegar e absorver, né, Sheila, Não essas pode. informações. Não, Não é igual pode. eu ouvi, a última que eu ouvi lá no meu trabalho. Ai, pessoas, você teve câncer porque você é uma pessoa arrogante, porque você é uma pessoa ignorante, porque você é uma pessoa nervosa. Aí eu falei, tá, beleza. E como é que você explica uma criança tendo câncer? Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí eu falei para a pessoa, eu acho que está na hora de você mudar. Se você não tem conhecimento suficiente, eu acho que você nem deveria falar, porque você Verdade. está equivocada, entendeu? Eu tiro de letra porque eu sofri na pele e eu entendi que as pessoas não sabem. Então, assim, Então,
Na verdade, Sheila, assim, a estrutura, assim, familiar é importante, a nossa base ali, né, do apoio, tudo é importante, mas mais importante ainda é você, o paciente, Exatamente. né, buscar dentro de você e falar, como você falou brilhantemente, eu não vou morrer do câncer, ele não vai me dominar, e como eu falo, o câncer jamais vai ser o piloto da sua nave, porque Isso eu você tenho controla certeza. direitinho. É Eu tenho você que é o certeza piloto da disso. sua nave. Sheila, muita gratidão. Olha, Eu que gente, se agradeço. for deixar, a gente vai falar a noite inteira, porque realmente tem muita coisa assim, Sueli, boas para só um passar. minutinho. Sueli, só um minutinho. No início da fala da Sheila, ela falou sobre uma mancha, né? Eu queria primeiro perguntar para ela a cor da mancha. Qual era a cor, Sheila? Então, era uma mancha bem avermelhada. Sabe quando você toma uma bolada? Uhum. Era mesmo, era exatamente. Só que assim, ela não era grossa, ela só era vermelha. Não coçava nem nada. Grande, Aí pequeno. ela era grande. Ela ocupava metade do meu seio. Outra coisa que eu não falei também, um dos diagnósticos que o médico disse foi também, eu tava bem gorda, né? Eu tava mais de 80 quilos. Eu perdi 14 quilos em menos de 2 semanas. Então, assim, perdi muito rápido. Sinal, a gente precisa a identificar esses sinais, porque ele dá sinal. Foi muito bem palestrado, muito bem colocado aí o tema por você, muito bem discutido. E, mais uma vez, gratidão. Mas, para quem não conseguiu participar, esse vai ficar gravado, vai ficar disponível no YouTube, tem a gravação também, a gente vai publicar nas redes sociais. Mas, assim, informação nunca é demais. Estevão, muito obrigada, muita gratidão. Gostaria que você passasse aí uma mensagem, um recado aí para as pessoas, para que elas se despertassem, né, para a vida, para a saúde, para as coisas boas que a gente tem para viver aqui, não deixar sedentarismo, não deixar o negativismo tomar conta. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e logo a todos vocês que estão aqui participando, né, comigo e os telespectadores, né, os nossos ouvintes. Para quem não sabe, a minha academia, uma das minhas academias fica situada aqui em Taboão da Serra, na Avenida São Paulo, 301. É importante eu falar da academia porque a Sueli sempre coloca que eu sou um colaborador. Na verdade, Sueli, eu queria aproveitar essa oportunidade de dizer que quem está sendo colaboradora comigo é você, porque você está me dando a oportunidade de poder falar do meu trabalho, dos meus estudos, conhecer pessoas como essas que você já me apresentou no primeiro evento. A Sheila já é uma conhecida antiga, conhecer você, sua família, que é maravilhosa. Então, eu quero agradecer e, né, gratidão a você por confiar a minha pessoa, tá bom? Sheila, Deus te abençoe. Tenho Amém. certeza de que a sua cura ela está muito próxima. Eu, graças a Deus, peguei aquela fala da mancha técnica e, logo em seguida, o que, que veio? A mão de Deus. Então, Exatamente. a minha palavra hoje para todos, Deus é o único ser capaz, é o único capaz de prevenir, curar ou te dar a doença. As pessoas precisam aprender que tudo na vida da gente, ela passa, desde que ela tenha fé. E eu tenho muita fé e você sabe disso. Um beijo a todos. A paz de Deus. Só tem uma palavra que resume: fé. É acreditar, acreditar que Deus existe, Ele está presente em todos os momentos de nossa vida. Sheila, gostaria que você passasse aí uma mensagem, deixasse um recadinho para as pessoas que estão nos ouvindo. Fica à vontade, Então, Sheila. é assim, pegando esse gancho de fé, eu sou uma pessoa que eu não acredito em acaso. Eu acho que, assim, tudo que acontece na nossa vida
tem um porquê, né? E às vezes tem pessoas que se questionam por que comigo, né? Eu até hoje não fiz essa pergunta, né? Porque assim, eu entendo da seguinte forma: se eu estou passando por isso, alguma coisa eu tenho que aprender, né? Eu preciso aprender alguma coisa que eu ainda não descobri o que é. Então, assim, mas Deus ele vai te punir? Não, eu não acredito que Deus ele te pune, não. Entendeu? Às vezes ele te coloca numa situação para você se tornar uma pessoa melhor. Eu acredito nisso. Eu estou em busca disso, entendeu? Eu quero ser uma pessoa melhor. E eu acho que a nossa, independente de religião ou qualquer coisa, a gente tem uma espiritualidade, porque ela é a base de tudo. Sim. Você entendeu? E eu sou uma pessoa de muita fé, embora eu não esteja dentro da igreja como eu gostaria, mas eu sou uma pessoa de muita fé. E eu tenho certeza que, assim, lógico, a gente tem todo o protocolo que a gente tem que seguir, mas a fé, acho que ela é o carro-chefe, entendeu? E é isso. E o que eu posso falar é assim: as pessoas, principalmente nós mulheres, né, que a gente está falando do câncer de mama, não que ele só dá em mulher, mas a gente precisa conhecer os nossos corpos, né? A gente precisa se tocar, saber conhecer, que eu falo, saber identificar qualquer diferença que aconteça, você falar, olhar e falar assim, olha, isso não estava aqui, isso não é daqui. Então, assim, já acendeu o alerta e já procurar o médico, se for necessário, porque se você descobre precocemente, a cura com certeza ela vem, entendeu? Então, assim, é isso, se toquem, se amem, conheçam os corpos e não tem vergonha, e nem tem medo, porque tem muita gente que tem, é como se ela fosse culpada, e não é, ninguém tem culpa, entendeu? Então, assim, descobriu, beleza, então agora o que eu vou fazer com isso? Ir atrás, procurar ajuda, se for o caso, procurar os médicos e se cuidar. É isso. Perfeito, Sheila. Perfeito, é isso mesmo. Não pode ter vergonha, não pode ter. O medo, a gente tem que administrar ele, porque sim, dá um pouquinho de medo, mas é saber administrar ele, manter o equilíbrio. E sim, não ter vergonha de pedir ajuda, de buscar Isso. ajuda, né? E principalmente, além da sua ajuda ali, daquela pessoa que você se identifica mais, né, para estar com você, ajuda do profissional, do especialista, que Sim, vai de fato te conduzir um tratamento de forma assim adequada ali para que você consiga atingir a cura daquele câncer ou controlar ele, né? Porque tem vários tipos de é, nódulos, de cânceres, né? Tem o mais agressivo, o menos agressivo, e cada tipo de corpo tem uma maneira de reagir a essa doença, né? Então, assim, o fato é esse, é que você colocou, não tenha vergonha e sempre manter o equilíbrio brilhante, lindo, como você está de parabéns, Sheila. obrigada. Me sinto honrada de fazer essa live com você. Pela telinha, a gente sente a sua energia positiva. Eu Tenho agradeço, certeza Sueli, que agradeço a oportunidade de estar falando, assim, não é a primeira vez que eu falo, né? Normalmente na empresa que eu trabalho, sempre que tem esses eventos, eles dão oportunidade para a gente falar, né? Mas assim, numa rede social é a primeira vez. Então, assim, eu agradeço a oportunidade. Eu confesso que eu estava um pouco nervosa, com medo de não conseguir, sabe, de repente passar o recado que precisava. Mas eu acho que essa é uma das funções, né? Você passar para as pessoas para de alguma forma poder ajudar. exatamente. Eu falo para você que são desafios, né, Sheila? É, Uhum. então, eu vou te falar uma coisa. Que nem você falou, não a primeira vez que estou participando em redes sociais, dá um nervosinho, né? Mas eu vou te falar uma coisa: desafio pouco é para os fracos. E nós somos fortes, e você, então, Exatamente. mais ainda. Parabéns. Estevam, muito obrigada. Uma linda, abençoada noite para todos vocês, para todos que estão nos assistindo. Gente, Também.
Boa noite Muito para todos obrigada vocês pela também. participação de vocês. E Tchau, eu tchau. agradeço a cada um de vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus.